Juliana, tudo bom? Tudo bem? Eu vou te fazer algumas perguntas gerais. Assim, apesar da gente aqui no Brasil estar sabendo de como que estão as coisas aí na China, é sempre melhor escutar por quem tá aí mesmo. Então, você tá saindo pelas ruas na cidade? Como é que, onde você está, no caso Pequim, impôs a quarentena? Vocês estão em quarentena ainda? Como é que estão as coisas aí? Eu estou aqui na China, então, desde 2012, então já quase 8 anos. Em agosto completo 8 anos aqui na China, né? Atualmente eu vivo aqui em Pequim, na capital. Eu trabalho para a agência de notícias do governo chinês, a Xinhua, como jornalista. A gente está numa espécie de semi-quarentena, digamos assim, ou quase que saindo da quarentena. A vida aqui em Pequim, pelo menos, ela parece querer começar a voltar ao normal. As empresas agora começam a voltar. Eu não voltei a trabalhar ainda da minha empresa, eu estou trabalhando em home office desde o dia 24 de janeiro, que foi quando começou a restrição aqui. Mas a maioria das empresas hoje, a maioria não, mas as grandes empresas hoje já começam a ter mais ou menos uns 70% dos funcionários voltando, ou pelo menos fazendo algum tipo de rodízio. É por isso que eu falo que a vida está mais ou menos voltando ao normal, né? Porque a gente já tem aí essa volta da atividade econômica, que é o principal nesse momento aqui, é o foco, né? O grande foco é fazer com que a economia volte a funcionar. Porque aqui ela foi de fato parada, ela foi parada assim, totalmente. A escolha feita foi da China bancar a perda econômica para salvar vidas. Essa foi uma escolha que a China fez desde o início, muito claro. Então, quando a gente teve a parada completa mesmo do país. Então, quando eu falo em 70% de volta, assim, é muito grande o número, porque a gente saiu do zero realmente. Em termos de vida social, a gente volta, mas a gente volta numa nova normalidade. A gente não está voltando para a vida que a gente tinha antes. Então, por exemplo, o meu condomínio, que sempre teve os portões abertos, porque aqui na China é muito seguro, todos os condomínios ficam abertos, já não está aberto, ele continua fechado, você ainda tem um segurança que checa, a gente tem um cartãozinho do condomínio, então eu entro e saio qualquer hora, mas eu não posso receber visitas, ninguém que não mora no meu condomínio pode entrar aqui, eu não posso entrar em nenhum condomínio que eu não more como visitante. Restaurantes, poucos restaurantes ainda, aliás, já abertos aqui na capital. Os poucos que estão abertos, você tem a questão do distanciamento social, então nunca pode sentar mais de 3 pessoas na mesa. Quando senta, as mesas agora elas são colocadas juntas para as pessoas ficarem mais ou menos 1 metro distantes uma das outras. Então, tem restaurantes aqui que estão, por exemplo, só podem receber 15 clientes ao mesmo tempo, ou 20 clientes ao mesmo tempo. A gente tem que sair de máscara ainda. Se não por força da lei, mas por um julgamento social. Se você não usa máscara, todo mundo vai do tipo, quem é essa pessoa sem máscara? Então, você se sente até coagido socialmente a sair com a máscara. O táxi, a gente pega o táxi, por exemplo, aqui, o Didi é tipo o Uber da China, né? A gente pega o Didi aqui e você tem, por exemplo, um plástico que separa a parte da frente do motorista da parte de trás, da onde a gente senta, que foi aquela foto que eu te mandei, Sim. inclusive. Então, assim, a gente está voltando à vida, de alguma forma, mas já é uma vida diferente, não é a mesma vida que a gente tinha antes. Então, assim, é uma vida com precauções. É uma vida onde todo momento a gente pensa, na verdade, na segurança e na saúde. Então, estamos voltando ao normal? Muito devagarzinho estamos, mas não a mesma normalidade de antes. Ela está cheia de cuidados ainda. Sim. Mas isso também, Hannah, é por questão de fase, tá? Porque, assim, a primeira fase foi combater o vírus aqui dentro, que é a fase que vocês estão aí no Brasil, que o mundo está vivendo, na verdade. Aí, essa luta, ela foi mais ou menos bem concluída já aqui na China. Aliás, muito bem concluída. A gente já está muito seguro aqui dentro. A segunda fase é impedir a vinda do vírus de fora, que é a fase que todos os países no mundo vão ter que entrar, eventualmente, queira ou não queira, apesar do discurso. Porque não adianta você combater internamente, estar com as fronteiras todas abertas e o vírus começar a entrar de fora e gerar uma nova onda de infecção. Então a China hoje está totalmente fechada porque ela está se protegendo de uma segunda onda vinda de fora do país. Completado esse estágio, que a gente já também está bem avançado nesse estágio, a gente vai ter agora no dia 8, daqui 6 dias, a abertura de Wuhan. Quando Wuhan for aberta, que foi o epicentro da doença, o país vai entrar, digamos assim, num alerta por mais ou menos um mês, que é o tempo em que a gente vai ver se não teve nenhum caso
que saiu de Wuhan, que não foi encontrado e que não espalhou novamente a doença por aqui. Então, um mês de alerta. Aí sim, depois desse período, e dependendo de como o mundo estiver aí fora, a gente vai poder dizer que assim, vamos voltar à vida normal. Mas isso não vai ser antes de junho, por exemplo. A minha dúvida é a seguinte, o governo local, tanto chinês quanto de Pequim, impôs alguma medida para vocês ou ainda está em questão de recomendação? É recomendado vocês não saírem de casa, é recomendado tal coisa, mas existe algum tipo de quarentena obrigatória, alguma coisa assim atualmente aí? Obrigatória não tem, Hanna, mas uma recomendação do governo chinês é claro, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, assim, do ponto de vista individual, do indivíduo, eu, por exemplo, não existe nenhuma restrição imposta pelo governo, do tipo, você não pode fazer isso. Não tem. Mas as restrições, elas são colocadas de outra forma. Então, por exemplo, eu, pessoalmente, não tenho restrição, mas o meu condomínio, ele é obrigado a ter o controle na portaria, checar a temperatura quando eu entro, ter o cartãozinho de entrada e visitantes não podem entrar. Então, não é imposto a mim que eu não posso receber pessoas, mas é imposto ao meu condomínio, logo eu não posso fazer nada. O restaurante é a mesma coisa, eu tenho liberdade para ir onde eu quiser, mas o restaurante não vai me aceitar, entende? Então, não existe nada imposto diretamente assim a nível do indivíduo. A questão é, o sistema para proteger as pessoas, ele está colocado de um jeito que acaba restringindo a vida social, digamos assim, de certa forma. Mas comparado ao que estava antes, está bem mais flexibilizado, assim, parques já foram abertos novamente, então você pode circular já sem restrição nenhuma, mas essas restrições, elas não existe nenhuma imposição, assim, que diga, a Hanna não pode fazer isso ou aquilo. O que existe os restaurantes não podem fazer isso, as baladas, assim, não podem abrir, tá tudo fechado ainda. Então, como essas coisas existem, a nossa vida, ela acaba sendo dificultada, digamos assim, né? Do ponto de vista social. Mas é para proteger. Sinceramente, aqui na China, a gente entende isso bastante mesmo como uma proteção, porque a gente que viveu o surto da doença aqui, a gente sabe o quanto essa doença ela é muito infecciosa. Ela é altamente infecciosa. Uma pessoa que pega, qualquer pessoa que teve contato com a doença, que passou por perto, vai pegar essa doença. Então, assim, melhor prevenir do que se remediar, sabe? Sim. Você tá saindo de casa? Como é que você tá se alimentando? Os restaurantes já voltaram? O serviço de delivery continuou funcionando por aí? As pessoas estão andando na rua? Como é que tá? Então, essa é uma parte bem interessante, assim, porque, por exemplo, os serviços de delivery, eles estão todos funcionando, funcionaram durante a crise, com cuidados. Por exemplo, você pedia um McDonald's, por exemplo. Então, assim, junto com o pacotinho do McDonald's, você tinha um papelzinho que vinha colado com a temperatura da pessoa que cozinhou, que fez o hambúrguer para você, a temperatura do entregador que estava vindo, a hora que saiu lá do restaurante. Então, assim, você tinha todo o controle para que quando você recebesse a comida, você se sentisse seguro em relação àquilo. Mas, por uma questão de segurança, porque nós fomos os primeiros, então, assim, tinha muito medo, muito desconhecimento sobre a doença, a gente não sabia do que se tratava, como nós fomos os primeiros, basicamente a população parou de pedir comida e a gente começou a cozinhar. Eu mesmo comecei a cozinhar, eu nunca cozinhei, eu não cozinhava. Porque aqui na China é muito conveniente, é muito barato você pedir comida. Então eu nunca tive, em 8 anos, eu nunca tive a necessidade de cozinhar, nunca. Agora que já está tudo muito melhor, eu não voltei a comprar, porque agora eu já prefiro fazer a minha comida, já criei uma nova dinâmica. Então, mas os restaurantes não, a maioria dos restaurantes, para te responder diretamente, a maioria dos restaurantes estão fechados. Alguns poucos restaurantes começam a voltar naquelas áreas que são mais comerciais, mas com muita restrição ainda, restrição de pessoas no restaurante, restrição de distanciamento social, as mesas 2 metros de distância uma da outra. Então, assim, muitas vezes a gente sai, mas não consegue, por exemplo, uma mesa em um restaurante. Isso aconteceu semana passada. Agora, saindo eu tô, por exemplo, eu ando saindo sábado e domingo, pelo menos uma vez, para algum bar, ou para beber uma cerveja, ou para um jantar, um almoço com algum colega, só para sair um pouco de casa. Mas a maior parte do tempo ainda está sendo em casa, com certeza. Principalmente porque a empresa ainda não chamou para trabalhar, né? Então, a gente fica em home office e não tem por que sair muito, na verdade. Tem alguma previsão para esse home office acabar? Eu acredito que a partir da próxima semana a minha empresa deva me chamar de volta.
Foi até, na verdade, não vou dizer um espanto, mas eu esperava que essa semana a gente já estivesse trabalhando da empresa, mas nós ainda não voltamos. Então, eu acredito que semana que vem a gente já deve voltar a trabalhar da empresa. Então, eu nem sei se você vai poder me responder isso, mas eu vou perguntar mesmo assim. Essa semana, o governo chinês afirmou que pode haver subnotificação de casos no país, né? Que pessoas contaminadas podem não estar sendo contabilizadas naquela conta final de pessoas infectadas. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Você acha que o número de casos na China vai aumentar de acordo com essa nova regra agora? Enfim, se você pode fazer uma avaliação sobre isso. É o seguinte, eu não sei qual foi o método usado para a avaliação dos casos positivos de infecção. Então, eu não sei se eles vão mudar o método. Eu sei que durante o início da crise, teve um momento em que eles alteraram o método de verificação da doença, e isso gerou um aumento dos casos. Eu não sei se o governo chinês tem ou não, isso com toda sinceridade, eu não tenho essa informação, se o governo chinês vai ou não vai alterar o método da análise de pessoas infectadas ou não infectadas. Agora, se isso acontecer, de qualquer forma, isso não vai alterar em muito a dinâmica que a gente já está imposta, porque veja que na China, quando a gente fala em quarentena, a gente fala de quarentena de verdade, foi o que eu te falei, eu estou trabalhando de casa desde 24 de janeiro. Então, assim, aqui a prevenção da doença, ela foi levada muito, muito a sério. Então, se isso vai alterar o número de pessoas, talvez aumente os números. Agora, se isso vai mudar a realidade que a gente está vivendo aqui, se isso vai significar em casos novos, eu acho que muito provavelmente não. Não vejo essa possibilidade, porque não alteraria a realidade que a gente já está vivendo. Porque senão esses casos já teriam sido pegos, porque a doença, Hannah, ela é muito infecciosa, assim, e uma pessoa que pega essa doença, muito dificilmente ela não vai parar no hospital, porque ela tem pneumonia, ela não consegue respirar, ela não tem como ficar em casa. Então, se a pessoa tivesse infectada, ela com certeza teria sido registrada, sabe? O comitê de saúde do bairro, ele passou nas nossas casas verificando como a gente estava. Então, imagina que eu tivesse doente, por exemplo, infectado. Teria alguém batido na minha porta e teria visto que eu estava doente. Não teve nem a opção da gente se esconder, digamos assim, entende? A nossa temperatura, você vai ter no mínimo febre. A sua temperatura é checada toda vez que você sai da sua casa. Tudo bem, você pode esconder por uma semana, mas eventualmente você vai ter que sair para comprar comida, pelo menos. Então, assim, vão checar a sua temperatura. Então, aqui tem muito controle no sentido da prevenção. Então, eu acho muito difícil que casos estejam, por exemplo, não sendo computados, assim. Seria só uma atualização de números mesmo, mas que o governo já tem os dados, ele com certeza já tem. Entendi. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, da época que bateu o surto, onde você está. Chegaram a faltar suprimentos? Por exemplo, você vai na farmácia e não tinha coisa, supermercado? Nunca faltou absolutamente nada. Nunca. Eu tive até medo, na verdade. Eu achei que sim. Eu fui para o supermercado, assim, eu moro sozinho, enfim, eu comprei, assim, eu fiz uma compra para uma semana, na verdade. Teve uma diminuição de estoque, assim, isso com certeza. Por exemplo, você chegava no supermercado, então, assim, a parte de arroz você via que estava vazia. Tinha arroz para comprar, nunca faltou nada, mas você via que estava esvaziando muito rápido. Parte de macarrão, assim, porque o chinês consome muito macarrão. Parte de macarrão, assim, você via que os estoques estavam acabando. Mas eu nunca fui no supermercado e falei assim, nossa, eu preciso comprar isso e não tinha isso. Não, nunca aconteceu. Em nenhum momento. A gente não teve nenhum problema de abastecimento. Nunca serviços básicos pararam. Por exemplo, nunca teve problema de táxi. Pelo menos em Pequim, eu não sei em outras áreas da China, não estou falando pela China. Sim. Mas em Pequim, não faltou absolutamente nada, Hannah. Nunca. Nenhum momento faltou nada. Comida, legumes, verduras, assim, você ia durante o pico, quando a gente teve 3 semanas que foram, assim, horrorizantes, que a gente estava tendo 2.000 casos por dia, 3.000 casos, 3.500, 2.800, assim, que era um horror, todo mundo muito assustado. Você ia, assim, no varejão, todas as frutas, legumes, nunca faltou nada, assim, absolutamente nada. Que ótimo. Nesse momento que você acabou de comentar, que os casos diários eram cada vez maiores, você chegou a pensar em algum momento em voltar para o Brasil? Olha, eu pensei, Hannah, mas eu não podia.
Por uma questão muito simples. Por exemplo, se eu fosse um estudante, eu com certeza teria voltado. Por que eu não saí? Porque eu moro aqui, eu tenho residência permanente, a minha casa está aqui, o meu emprego está aqui. Então, não era uma opção para mim sair, porque como que eu vou abandonar a minha casa? Como que eu vou abandonar o meu emprego? Então, para mim, nunca foi uma opção. E, para ser sincero com você, eu moro em Pequim. Pequim tem um status privilegiado na China, porque é a capital do Império Chinês. Então, Pequim ela é sempre protegida, você tem uma série de políticas para proteger Pequim. Pequim, por exemplo, no caso de uma crise energética, é a última cidade a sofrer algum tipo de shortage. Mesmo, por isso que eu até falei para você, eu vou falar para o Pequim, não vou falar pela China, porque, por exemplo, em caso de crise alimentar, Pequim é sempre a última cidade a sofrer com a crise alimentar, porque você tem todo um fluxo que as outras províncias vão sempre enviar ajuda para a capital, porque aqui está a burocracia estatal chinesa, e a partir dessa burocracia, você tem a política para todo o restante da China. Então, existe um status privilegiado. Tanto que, por exemplo, a gente que estava na China estava no pior lugar do mundo para se estar, né, durante aquela época. Era, nossa, China. Hoje, eu que vivo em Pequim, você pode ter certeza, eu me sinto no lugar mais seguro do mundo para se estar. Tanto que os voos que vêm para Pequim, internacionais, eles foram todos redirecionados para outros 12 aeroportos fora de Pequim, para que ninguém com a doença vindo de fora entre na capital. Isso não acontece em Xangai, isso não acontece em Shenzhen, em Guangzhou, e acontece em Pequim, porque Pequim ela é de fato protegida. Então, assim, o status de capital da China faz com que a cidade seja muito segura. Vou te fazer agora uma pergunta para a gente tentar encerrar de alguma forma, que é bem opinativa. O que é que você acha da tese, principalmente de alguns governantes, de que a economia e a saúde não são complementares na tomada de decisões de combate a essa doença, e que só um dos dois deve ser priorizado? Eu acho que você escolher o discurso político em detrimento do exemplo e da saúde do povo é bastante complicado. Então, você vê, por exemplo, que existem políticos atualmente aí no Brasil que têm um discurso político de a população tem que ser preservada, a população tem que ser preservada, a saúde das pessoas, mas você vê eles andando sem máscara na rua o tempo todo. Isso não aconteceu na China, Hannah. Os líderes todos usaram máscaras. A apresentadora do telejornal usava máscara. Nenhum jornalista jamais deixou de usar máscara. Nenhum entrevistado tirou máscara para dar entrevista. Nunca. Então, eu acho muito perigoso que o discurso político ele esteja se sobressaindo no momento em que a saúde das pessoas está em risco e que muito da sobrevivência delas vai vir, sim, com o equilíbrio também da economia, porque a China, o Brasil não é a China. Então, o Brasil não tem as reservas que a China tem. Então, por exemplo, e eu nem acredito, do ponto de vista bem pessoal, você falou que é opinativo, eu não acredito que exista um único modelo de se combater a doença. A Coreia do Sul teve um modelo diferente da China, foi bem sucedida. O Japão teve um modelo diferente da China, foi bem sucedido. A Suécia teve um modelo muito diferente e foi muito bem sucedida e está sendo inclusive copiada pela Dinamarca, se eu não me engano. Cabe ao Brasil escolher qual vai ser o seu método. Agora, e não acho que vai ser o método chinês, porque o Brasil não aguentaria. É um modelo econômico diferente do da China, não tem as reservas da China, não tem a potência econômica da China. Agora, independente do modelo que ser escolhido, ele não pode ser escolhido pautado no discurso eleitoreiro para as próximas eleições. Isso não pode ser feito. Isso é irresponsabilidade. Muito obrigada, Rafael. Imagina, Ana. Até mais.